Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um boletim informativo e hoje eu vim aqui trazer mais uma notícia bomba para vocês, né? Eu estou aqui, parei rapidinho para poder gravar esse vídeo e trazer para vocês algumas atualizações. Eu não poderia deixar vocês sem vídeo hoje, ainda mais com essas notícias bombásticas que acabaram de sair e que eu tenho certeza que vocês irão aí se interessar, porque é interesse de cada cidadão brasileiro, de cada pessoa que quer um Brasil melhor, né? Então eu vou trazer aqui, eu separei algumas notícias para trazer para vocês dentro dessa pauta de hoje, gente, porque o Brasil, ele tá em choque, né? O médico de Lula, eu vou trazer aqui a matéria, né, que eu tô lendo, ele finalmente quebrou o silêncio, trouxe alguns detalhes que são alarmantes, eu diria, sobre o estado de saúde do presidente do Brasil. Informações exclusivas revelaram sobre o sangramento e os riscos de vida também, né? Pegando o país de surpresa, gerando uma enxurrada de dúvidas sobre o futuro político do Brasil com o Lula. O que será que vem pela frente, hein? Olha só quantos desdobramentos, e depois que a internet pegou pesado, né, para poder questionar que estavam escondendo sobre a saúde de Lula, agora me aparece essas revelações em meio ao silêncio ensurdecedor. Eu também vou trazer aqui para vocês, enquanto isso, o governo aperta o cerco aí, cortando benefícios essenciais de idosos e pessoas com deficiência que são do BPC. A justiça promove na surdina novos privilégios para eles mesmos, e enquanto isso o povo mais pobre é quem sofre. Eu vou trazer os detalhes também. E se não bastasse, gente, uma das maiores farras com o dinheiro público da história acaba de ser revelada no Congresso Nacional e eu vou trazer os detalhes também. Então, aproveita para se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, deixe seu joinha aí no vídeo, compartilha bastante, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Ana Paula e é um grande prazer ter vocês aqui junto com a gente no canal, beleza? Bora lá então, gente, eu começo aqui com a primeira informação que é a respeito do STJ e o TST, que aprovaram um pagamento de quinquênio para magistrados. Então, em meio a esse corte de gastos que estão tirando do BPC, olha só a justiça e o governo, né, que estão tudo junto, estão fazendo, aprovaram um quinquênio para magistrados, gente. O julgamento se der em sessões distintas e o benefício cria um adicional de 5% do salário dos integrantes das cortes a cada 5 anos. Aí, para os integrantes das cortes, que já têm um salário bem alto, eles aprovam. O aposentado tá lá tendo quem ganha acima de um salário mínimo, o reajuste menor do que quem ganha o mínimo, porque o mínimo ainda tem, querendo ou não, o PIB, né? Contabiliza junto com a inflação. E o aposentado ganha acima de um salário mínimo, não estamos falando de quem ganha R$7.000, estamos falando de quem ganha 1.500, 1.600, o salário mínimo é 1.412. Então essas pessoas não têm um reajuste real, é só com base no INPC, certo? E tem um projeto até do Pompeu de Matos no Congresso que pede o quinquênio para o aposentado que ganha acima de um salário mínimo a cada 5 anos pagar 5% de reajuste. O Congresso está lá com o projeto congelado. Mas para os magistrados, aqui ó, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a reintegração dessa remuneração de adicional por tempo de serviço, conhecido como quinquênio. Então, os maiores, né, os maiorais, não corta o luxo deles. Mas o do mais pobre, sim. Mas esse não é o governo dos pobres? Não é essa a bandeira que eles levantam? Olha que contraditório. Vocês concordam comigo ou não? Comentem aí. Enquanto isso, mais uma informação, né? Olha só, saiu aqui no jornal UOL. O UOL trouxe pra gente essa matéria. O golpe final de Arthur Lira. Cambalacho, sigilo e deboche. Olha só essa matéria que interessante. Vou trazer os detalhes dela aqui, do que quer dizer, porque a farra de Lira, gente, eu vou trazer essa matéria que traz um pouquinho da farra do Arthur Lira, olha o centrão, né, aí. A farra do Arthur Lira na liberação das emendas. Ele fez uma manobra para liberar dinheiro de forma não transparente, burlando as ordens do próprio STF. É isso mesmo, meus amigos, eu vou ler um trecho para vocês, tanto que o título da matéria veio como golpe, né? O golpe final de Arthur Lira. Poucas vezes, talvez, vou ler um trechinho da matéria, poucas vezes, talvez apenas no regime de exceção, uma autoridade nacional fez tão pouco caso de decisões do STF.
e tripudiou sobre determinações legais. Como golpe final de seu quadriênio como presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, acaba de comandar uma operação ilegal que anula os poderes das comissões permanentes e promove desvio do destino previamente determinado para as emendas, redirecionando os recursos para o Estado que o elegeu, e inaugura uma nova fase do orçamento secreto. Dessa forma, acaba de ser criado um novo mecanismo, as emendas dos líderes, cujo objetivo é o de sempre esconder quem é quem nas planilhas de bilhões de reais. O cambalacho é liderado por Arthur Lira, mas tem como cúmplice 17 líderes partidários da Câmara, incluindo seu probabilíssimo sucessor Hugo Mota e o líder do governo Lula, José Guimarães. Então estão ali juntinhos no esquema. E o esquema começou a ser gestado na tramitação da Lei Complementar número 210, sancionada dia 25 de novembro desse ano, quando os legisladores estabeleceram que as emendas de comissão poderiam ser indicadas pelos líderes partidários. Até aí, embora a medida não favorecesse muita transparência, não havia irregularidades. A lei deixava claro que as 30 comissões permanentes da Câmara deveriam analisar as indicações recebidas de seus integrantes, aprovar as que coubessem e então fazer esses valores constar de atas que serão publicadas e encaminhadas aos órgãos executores, ou seja, os ministérios. O golpe, porém, veio na quinta-feira em 2 atos. Primeiro, Lira suspendeu de uma hora para outra o funcionamento das comissões permanentes e proibiu a reunião de seus integrantes entre 12 e 20 de dezembro. Tornou, assim, impossível que deliberasse sobre as emendas. Em seguida, os 17 líderes partidários encaminharam um ofício sigiloso ao governo com uma lista de 5.449 indicações de emendas de comissão, cujos valores somam mais de 4,2 bilhões de reais, sob o pretexto de ratificar as indicações previamente apresentadas pelos integrantes das comissões. Nessa lista, porém, a Piauí identificou uma série de novas indicações que somam 180 milhões de reais, além de outras alterações que chegam a 98 milhões de reais. A maior parte desses valores foi para Alagoas, o estado que Lira representa no Congresso e pelo que planeja se candidatar ao Senado em 2026. E o ofício tem como destinatários o ministro da Casa Civil, Rui Costa, os ministros-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e circulou entre aí os integrantes do governo. O documento obtido pela Piauí foi registrado no site da Câmara sob restrição de acesso com o número 14335458 de 2024, tendo como procedência sgm.ut, a Secretaria-Geral da Mesa, que responde a Arthur Lira. E toda a operação, suspensão das comissões, proibição das reuniões, remanejando as emendas, é irregular, mas não apenas isso. Transforma em pó todo o esforço do STF, sob a relatoria do ministro Flávio Dino, que veio dedicando para que as emendas sejam utilizadas respeitando a Constituição e os princípios da administração pública com o mínimo de transparência. Então, gente, olha só o que a gente percebe, né? A manobra política que vem fazendo dentro do governo Lula e sob o comando tanto do líder, né, do PT, quanto do Arthur Lira, conforme expôs aqui o jornal. Então a gente percebe aí a ilegalidade, então a gente vê a manobra que o Lira faz. Inclusive a Folha de São Paulo divulgou aqui mais, né? Não é só isso não. A farra do Arthur Lira, como ele utiliza o nosso dinheiro. Saiu aqui no jornal Folha de São Paulo também que o Lira usa caminhão-pipa da Codevasf comprado com emenda em sua vaquejada. Então o presidente da Câmara é dono do parque onde foi realizado o evento em Alagoas. Outro lado, né, o deputado e prefeitura que recebeu o veículo não se manifestam. Então, gente, olha só, né? O veículo foi comprado em 2020, segundo o jornal, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com recursos de emenda parlamentar da bancada de Alagoas da Câmara dos Deputados, da qual Lira é integrante. E uma foto do caminhão com o selo da Codevasf foi postada na página oficial do Parque Arthur Filho, de propriedade de Lira, no Instagram. O caminhão foi entregue para a prefeitura em 2022. O prefeito da cidade, Peu Pereira, é primo de Lira, e o superintendente da Codevasf no estado que acertou a doação era, na época, Joãozinho Pereira, outro prima do Arthur Lira, indicado para o cargo pelo deputado. Então, o Joãozinho saiu do posto nesse ano para concorrer às eleições municipais e, procurado pela reportagem, a Codevasf
disse que caminhões doados servem a arranjos produtivos locais e são empregados no transporte da produção rural e dos insumos necessários à sua produção, assim como em atividades correlatadas. O veículo pode dar suporte a produtores em exposição, feiras, eventos de que participem, quando essa participação mantém relação com as atividades que motivam a doação, acrescentou. Então, a Codevasf buscará informações sobre o uso do caminhão doado no evento mencionado. O eventual uso indevido de equipamentos doados pode motivar a revogação da doação e a reversão do bem ao patrimônio da companhia, concluiu. E a Prefeitura e Lira não responderam aos questionamentos da reportagem. Então, é assim que ele usa o dinheiro público, né, gente? Agora eu vou trazer mais uma informação para vocês. Vamos falar aqui do Lula, que mudou o discurso e diz que a colheita ficará para 2025, gente. Ou seja, ele tinha dito que a colheita ficaria para 2024. 2024 passou nada, né? Então agora ele mudou o discurso e disse que é para 2025. Acho que vai ser para depois de 2027, quando ele sair. Quero saber de vocês. Olha só, saiu aqui no jornal Poder 360. Ao longo de 2024, o petista afirmou que esse ano seria para o governo mostrar os feitos durante a gestão ao Fantástico, porém adiou para o ano que vem. E prestes a completar 2 anos do seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou o discurso e disse que os anos restantes de sua gestão serão para colher os resultados dos investimentos e programas sociais feitos desde o ano passado. Em entrevista no domingo também, depois de ter alta hospitalar ao programa Fantástico da TV Globo, o chefe do executivo disse que 2025 será ano da colheita, embora já tenha começado 2024 dizendo que esse ano seria o ano em que a população veria os resultados do seu governo. Então ele falou, o ano de 2023 foi de arar a terra, jogar adubo, jogar semente, cobrir a semente. 2024 será o ano da colheita daquilo que a gente plantou em 2023. Ele havia dito isso numa entrevista à Rádio Metrópole no dia 23 de janeiro de 2024. E conforme o levantamento do Poder 360, baseado nos discursos oficiais e entrevistas exclusivas, né? O chefe do executivo repetiu ao menos 21 vezes que os 12 meses desse ano seriam voltados à colheita. Então, ele não cumpriu novamente. E aí, vocês estão com esperança 2025? Enquanto isso, gente, vamos falar da saúde de Lula, o que vem repercutindo e trazendo reviravoltas também. Aqui mostra que o jornal britânico comparou Lula a Biden e diz que estado de saúde gera dúvida sobre candidatura em 2026, gente. Então, a cirurgia e internação hospitalar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva levantou dúvidas sobre sua condição física e despertou um debate no Brasil sobre se ele irá ou se deveria ser candidato à reeleição em 2026, segundo artigo do jornal Financial Times. Em artigo intitulado Esquerda Brasileira se vê obrigada a considerar futuro pós-Lula, o jornal compara a situação do presidente do Brasil com a dos Estados Unidos, Joe Biden, e até mesmo com Donald Trump, que venceu a eleição americana esse ano e assumirá a Casa Branca no próximo mês. Lula está com 79 anos, Biden tem 82 e o Trump 78. Biden, por exemplo, sofreu intenso escrutínio sobre sua idade e saúde física. Lula disse recentemente que só vai decidir sobre sua candidatura mais próximo do pleito. Mas aliados de Lula dizem que o presidente vai concorrer à reeleição. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse em entrevista ao jornal britânico que não existe plano B dentro do partido. Mas ela diz que o PT precisa construir uma liderança para 2030. O Financial Times cita 2 nomes que costumam circular dentro do PT como sucessores de Lula, que é os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Educação, Camilo Santana. O jornal diz que, reservadamente, líderes do PT são pessimistas com as perspectivas de um candidato que não seja Lula e que isso reflete o estado enfraquecido da esquerda brasileira após uma reação conservadora causada por polêmicas de corrupção e uma crise econômica da última vez em que esteve no poder. E as perguntas sobre o estado de saúde de Lula vieram em um momento delicado para o governo em que as investigações estão preocupando com as finanças públicas e inflação no Brasil que estão afetando o câmbio. Em um esforço para acabar com o déficit primário pelo ministro da Fazenda, Haddad, que muitos consideram favorito para suceder Lula, desagradou muitos esquerdistas do PT que resistem à austeridade fiscal. Então o jornal já começou a repercutir, vocês viram que não só no Brasil, mas no mundo, essa questão da saúde do Lula. E o médico dele resolveu quebrar um pouco o silêncio depois de toda aquela pressão por fazer um silêncio, um drama em relação à saúde do Lula, né? Não ser transparente.
resolveu se manifestar e o Gazeta do Povo trouxe uma matéria na qual o médico de Lula fala sobre o sangramento e risco de morte do presidente. Ele respondeu que o assunto é extremamente grave, então não é tão simples como estavam tentando passar a situação, né, gente? Isso daqui foi divulgado aqui pela Gazeta do Povo. O médico Roberto Calil Filho, que lidera aí a equipe médica que atende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que havia sim risco de morte se o petista não fosse atendido rapidamente do sangramento craniano que sofreu uma semana. Lula teve alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo nesse domingo, após quase uma semana internado para 2 intervenções para estancar e prevenir novos sangramentos na membrana entre o cérebro e o crânio. Ele ficará na capital em monitoramento, realizará uma nova tomografia agora quinta-feira, dia 19, quando deve retornar para Brasília. E o médico disse: foi uma situação grave, o quadro que ele teve foi extremamente grave, requeria, obviamente, atendimento de emergência, mas sim corria risco de acontecer o pior. Fecha aspas, disse o médico em entrevista à TV Globo nesse domingo. Então, gente, ele disse que, obviamente, sempre tem angústia de como o paciente vai chegar. Nem abriu a porta do avião, eu já me joguei para dentro, entrei rápido e ele veio em pé me receber, veio em pé andando. Disse ao ver a situação, mas ele disse que é um caso grave que deve continuar sendo monitorado. Então, gente, parece que eles estão começando a abrir um pouco mais a situação e que não é tão simples quanto parece. Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando disso tudo. É fingimento? É realmente grave? Tem algo mais por trás? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Comenta aí para mim. Um beijo, obrigada, até mais.